Olá, hoje a gente vai analisar em detalhe aquela conversa por telefone de 6 de outubro de 2025, né, entre o Lula e o Trump. Uhum. Uma tentativa ali de distensionar o clima depois das tarifas, sanções americanas, por causa da história do Bolsonaro. Sim, um momento bem tenso, né? Exato. Então, vamos direto ao exame desse material que analisa a conversa. Bom, o primeiro ponto que me chamou a atenção, assim, foi a estrutura do documento. Ele busca ser claro, tem um resumo executivo, depois as sessões detalhadas, só que essa divisão, ela acaba criando uma sobreposição, sabe? Uma redundância. Entendo. Você disse que o resumo já adianta muito do que vem depois? Justamente, a questão é essa redundância. O resumo é completo, sim, mas ele antecipa muitos detalhes. Por exemplo, os argumentos do Lula sobre superávit, o perfil do Marco Rubio. Ah, sim. E aí esses mesmos detalhes aparecem de novo, às vezes quase iguaizinhos, nas sessões seguintes. O que pode cansar um pouco, né? Você fica com aquela sensação de, ué, já li isso. Isso, exatamente, um déjà vu. E aí não só diminui o impacto das conclusões que o resumo queria destacar, mas também, assim, deixa a leitura menos fluida, né? Você fica menos curioso para ir para o detalhe depois. Pois é, como se o trailer contasse o final do filme, né? Perfeito, essa é a sensação. E essa repetição pode justamente tirar o fôlego, onde a análise deveria ganhar mais corpo, mais densidade, né? Uhum. O leitor pode pensar, isso eu já sei, e passar o olho mais rápido por partes que, na verdade, têm as nuances, as evidências que sustentam tudo. Sim. Uma sugestão, talvez, seria repensar um pouco o papel desse resumo executivo. Como assim? Em vez de ser um mini relatório, ele podia ser mais um aperitivo estratégico, sabe? Focar só nas conclusões de nível mais alto, nas implicações mais críticas, nas projeções mais prováveis. Interessante. A ideia seria instigar a curiosidade mesmo, quase provocar o leitor e indicar claramente, olha, o detalhe disso aqui se encontra lá na seção X. Entendi. Um mapa mais do que um resumo completo. Exato. Um mapa que aponta para os tesouros na análise principal. Não uma vitrine que já mostra tudo de cara. Gostei dessa ideia do mapa. Para ficar mais concreto, lá no ponto 1.3 do resumo, que hoje detalha o argumento do superávit do Brasil com os Estados Unidos contra o déficit americano com outros do G20, Sim. poderia ser mais direto, tipo, Lula contesta tarifas com base no superávit comercial brasileiro com os Estados Unidos, um dos poucos no G20. Ponto. E o resto ficaria para a sessão específica. Isso, a exploração completa, os dados, a análise da inconsistência da política de Trump, tudo isso ficaria lá na seção 3.1. Certo. Da mesma forma, o ponto 1.4 sobre o Marco Rubio. No resumo, poderia ser algo como negociação futura com Marco Rubio, secretário de Estado, indicando forte viés político-ideológico e processo complexo à frente. E a análise do perfil dele, o histórico, as implicações? Tudo para a seção 5.1. Essa abordagem deixaria o resumo mais ágil, preservaria a força da análise que vem depois e, o mais importante, manteria o leitor engajado, né? Incentivando a buscar os detalhes. Faz sentido. Cria um fluxo, uma jornada, e não entrega tudo de bandeja. Exatamente. Essa abordagem de teaser estratégico parece mesmo mais eficaz, convida mais a leitura aprofundada. E, seguindo nessa linha de aprimoramento, um segundo ponto que eu notei é como o material articula o significado estratégico de longo prazo dessa conversa. O é daí da coisa toda, né? Isso, o EDAI estratégico. O documento é muito bom em conectar os pontos imediatos. A ligação, as tarifas, o rúbio, a questão do Haiti como moeda de troca. Mas a análise do que esse episódio significa para o futuro da relação Brasil e Estados Unidos, para os próximos anos, sabe? Além de resolver essa crise pontual, isso parece ficar meio confinado. Concentrado mais para o final, talvez? Fica mais na conclusão, nos fatores de risco. A fraqueza aqui é que essa importância duradoura do evento, as possíveis mudanças de paradigma, as tendências que eles sinalizam, isso não permeia o texto todo, sabe? Entendo. Fica faltando essa camada estratégica ao longo da narrativa tática. Exato. Como esse telefonema
E a forma como a crise está sendo gerenciada, ou talvez mal gerenciada, redefine ou só expõe mesmo a natureza da relação bilateral sob um possível segundo governo Trump. Essa dimensão fica meio submersa nos detalhes do momento. Concordo plenamente. E essa falta de integração da perspectiva estratégica ao longo do texto é, de fato, uma oportunidade perdida. Sim. A análise ganharia muito em profundidade, em relevância, se conseguisse tecer de forma consistente essas reflexões sobre como essa interação específica pode estar moldando as bases futuras da relação. Certo. Não é só resolver a treta das tarifas do Bolsonaro, né? É tentar entender se a gente está vendo um novo padrão de interação surgindo, talvez mais personalista, mais volátil, menos institucional. Ou se isso só confirma fragilidades que já estavam lá, né? Exatamente. E que agora ficam mais evidentes. Essa reflexão tinha que acompanhar a descrição dos fatos, não ficar só para o final. E como você acha que isso poderia ser feito na prática? Bom, vamos pensar. Por exemplo, quando o texto fala daquela química excelente que o Lula mencionou depois do encontro na ONU. Lembro. Seção 2.3. Isso. E depois, mais para frente, quando analisa a conhecida volatilidade do Trump, na seção 7.2. Ali seria o momento ideal para inserir uma análise crítica. Tipo, essa dependência de humores, de relações pessoais, em detrimento de canais institucionais mais sólidos, cuja fragilidade ficou clara com a própria crise, né? Isso representa um novo paradigma perigoso para a relação. Ou é só uma característica que o Brasil precisa aprender a lidar? Pois é. Ou é uma fragilidade crônica, que exige outras estratégias, buscar outros pontos de apoio, sabe? Entendi. Outro exemplo. Ao analisar a reação do mercado financeiro, aquela cautela na seção 5.2, além de apontar a preocupação óbvia com o Rubio, Sim. seria valioso refletir. Será que essa cautela não sinaliza algo mais profundo? Uma desconfiança estrutural do mercado quanto à previsibilidade da política externa americana para o Brasil, nesse novo cenário? Ah, interessante. Conectar a reação imediata a uma percepção de risco mais ampla. Exato. Conectar os pontos táticos à grande estratégia, ao quadro maior. Isso daria outra dimensão para o material. Faz todo sentido. Integrar essa camada estratégica ao longo do texto daria uma robustez e uma visão de futuro muito maior para a análise. E isso me leva a um terceiro ponto que eu observei, que se conecta um pouco com essa necessidade de profundidade. Qual seria? A análise constrói uma narrativa bem coesa, lógica dos eventos, das posições de cada lado, isso está claro. Só que talvez pudesse ganhar mais se explorasse de forma mais ativa outras interpretações, sabe? Ou cenários meio contraintuitivos. Porque a gente está falando de negociações políticas complexas, né, de alto nível, e ainda por cima envolvendo figuras como o Trump, que são, bom, imprevisíveis. Sim, a imprevisibilidade é um fator-chave aí. Então, se ater demais a uma linha interpretativa principal pode ser um pouco limitador, talvez. Você quer dizer que o texto segue muito uma linha única para explicar as ações? É, um pouco. A questão é que o documento tende a apresentar uma leitura dominante para cada coisa. Rubio significa negociação dura e ideológica. Certo. Haiti é a moeda de troca mais provável. A declaração do Trump, focando na economia, é sinal de desescalada. Entendo. E embora mencione riscos. Isso, menciona riscos e incertezas, principalmente lá no final. Mas falta um exercício mais explícito, dentro das próprias sessões de análise, de questionar essas interpretações. Tipo, será que é só isso mesmo? Exato. Será que essas ações poderiam ter outros significados? Tem alguma dinâmica escondida ali, menos óbvia, que a narrativa principal não está pegando? Por exemplo, Sei lá, a nomeação do Rubio é só ideologia? Ou tem um componente de política interna americana forte ali que muda o jogo? a questão da Flórida, por exemplo. Justamente. E o foco no Haiti é para valer ou é só uma distração para outra coisa? A análise ganharia muito se abraçasse essa ambiguidade que é inerente à situação, né? Essa é uma observação excelente. Toca num ponto crucial de análise de inteligência, de cenários geopolíticos.
a necessidade de considerar múltiplas hipóteses. Exato. Para enriquecer o material e refletir de forma mais honesta, talvez, a complexidade toda, seria muito bom integrar em pontos-chave talvez uma subseção curta, ou um parágrafo mesmo, dedicado a outras leituras possíveis, ou fatores complicadores. Isso não quer dizer dar o mesmo peso para tudo, ou cair num relativismo que não ajuda, né? Mas é reconhecer formalmente que existem outras visões plausíveis, que há incertezas. Mostra rigor, né? Mostra rigor analítico e prepara melhor o leitor para surpresas, para desdobramentos inesperados. É um sinal de maturidade da análise admitir o que não se sabe com certeza. E como a gente poderia concretizar isso? Vamos lá. Na análise da escolha do Rubio, na seção 5.1, além da interpretação principal, né, da postura ideológica dele, crítico do STF, sim, o texto poderia incluir uma ponderação breve. Alternativamente, a escolha de Rubio pode ser vista também como um movimento tático de Trump para agradar a base na Flórida, onde a política para a América Latina pesa muito. Exatamente. Ponto. Cuba, Venezuela. E nessa leitura, a questão brasileira estaria sendo vista por Washington mais por uma lente de política doméstica, o que, paradoxalmente, poderia até limitar o espaço de manobra do próprio Rubio. Nossa, isso adiciona uma camada interessante mesmo. Vê como complica? Outro exemplo, ao discutir o Haiti como moeda de troca, lá na 5.3, poderia ter um parágrafo questionando: será que isso não é uma pista falsa? Um red herring, né? Isso, um red herring, um tema levantado para desviar a atenção da real concessão que os ESUA querem, talvez em tecnologia 5G, ou alinhamento na ONU sobre China, Rússia, Ou até meio ambiente. ou até meio ambiente revisto. Ou ainda, a possibilidade de que uma concessão brasileira no Haiti seja aceita, mas... Mas sem remover as tarifas de fato. Exato, servindo só como um ganho político pequeno para a administração Trump. Explorar ativamente essas alternativas não enfraquece a análise principal. Pelo contrário, fortalece. Concordo. Mostra que se pensou nas múltiplas variáveis, nas incertezas. E prepara o leitor para um espectro maior de possibilidades, o que é essencial nesse tipo de análise estratégica. Com certeza. Essa abordagem de explorar ativamente as alternativas, os e se, realmente adiciona muito valor. Transforma a análise de uma descrição mais linear para um mapa mais rico de possibilidades e riscos. Então, para recapitular os caminhos que a gente discutiu aqui para aprimorar esse material que já é bem sólido, né? Primeiro, otimizar a estrutura, enxugar o resumo executivo para ele funcionar como um teaser estratégico de verdade. Isso, eliminando redundâncias e focando em despertar o interesse para análise detalhada. Melhora o fluxo e o impacto inicial. Segundo, integrar de forma mais explícita e consistente, ao longo do texto todo, a análise da significância estratégica de longo prazo desse episódio. Exato. Conectar o tático imediato às possíveis redefinições ou tendências futuras na relação bilateral, respondendo ao e daí de forma mais contínua, não só lá no final. Perfeito. E terceiro, incorporar ativamente a exploração de interpretações alternativas e cenários contraintuitivos em ponto-chave. Não se limitar à narrativa dominante, né? Isso. Reconhecer e discutir outras leituras possíveis das ações, das declarações, refletindo a complexidade e a imprevisibilidade da geopolítica e de figuras como Trump. O que enriquece a análise e prepara melhor o leitor para diferentes desfechos. Exatamente. São esses, de fato, os principais eixos para refinar a análise, né? Reforçar a estrutura para clareza e impacto, aprofundar a dimensão estratégica para relevância e incorporar a complexidade das alternativas para robustez. São ajustes que podem levar um trabalho que já é detalhado e bem fundamentado para um outro nível de insight e de utilidade. Sem dúvida. E claro, se você decidir retrabalhar o material com essas sugestões, vai ser um prazer revisitar o documento e continuar essa conversa. Aprofundar ainda mais as nuances dessa relação tão complexa. Ótimo! Fica o convite então.